Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Biologia no site quadro.com.br. Olá também àqueles que nos assistem através do YouTube. Continuando a nossa sequência de aulas sobre o citoplasma, hoje nós vamos conhecer mais duas organelas, o complexo de Golgi e também os lisossomos. E vamos iniciar pelo complexo de Golgi. Essa organela ela é formada por um conjunto de bolsas, eu trouxe aqui uma ilustração para vocês, que está localizada bem próximo do retículo endoplasmático rugoso e também próximo à membrana. Então, ele fica entre o retículo endoplasmático rugoso e a membrana da célula, também próximo aos centríolos, tá? Bom, ele está presente tanto nas células vegetais quanto nas células animais e não está presente nas células procariotas. Essa é uma estrutura apenas, tanto o complexo de Golgi quanto os lisossomos estão presentes somente nas células eucariotas, ok? Bom, as principais funções do complexo de Golgi são a exportação de proteínas, é uma organela que participa ativamente da secreção celular. Geralmente, as proteínas que são exportadas pelo complexo de Golgi são as produzidas no retículo endoplasmático rugoso. Então, não sei se vocês conseguem perceber aqui, ó, o retículo endoplasmático rugoso produz as proteínas e algumas vesículas se desprendem indo em direção a uma das faces que nós chamamos de face cis do complexo de Golgi. Essas vesículas vão se fundir à membrana do complexo de Golgi e as substâncias que estão dentro dela, né, no caso as proteínas, vai ser transferida aí através dessas bolsas até essa outra fase aqui, a fase trans, onde as proteínas vão ser selecionadas e vão formar novamente vesículas que vão ser exportadas aí através da fusão com a membrana plasmática, tá? Durante esse percurso aqui no interior das bolsas do complexo de Golgi, essas proteínas são modificadas. Uma das funções do complexo de Golgi também é a síntese de carboidratos, e alguns desses carboidratos são associados às proteínas que vão ser exportadas, tá? Algumas das proteínas vão ser exportadas e eliminadas no processo de secreção celular, por exemplo, as enzimas, né, liberadas pelo pâncreas na hora da digestão, elas são liberadas através do complexo de Golgi, de vesículas formadas no complexo de Golgi. As proteínas também podem ser proteínas de membrana, então, ao se fundir aqui com a membrana, as proteínas que estão dentro da vesícula vão permanecer na própria membrana e algumas vesículas vão permanecer no interior mesmo da célula, formando aí os chamados lisossomos, que é outra função do complexo de Golgi, ok? Além disso, ele é responsável pela formação... Opa, minha energia está acabando. Eles são responsáveis pela formação da lamela média, que é uma estrutura que surge no final da divisão celular. Ela é bem visível nas células vegetais, tá? A lamela média é composta aí por celulose e é o complexo de Golgi que contém a celulose que forma essa parede, essa lamela média. E também a formação do acrossomo, que é aquela estrutura com enzimas digestivas presentes no espermatozoide. As enzimas contidas ali são necessários para que o espermatozoide penetre o ovócito, ok? Bom, passando à frente, já que eu falei sobre a formação dos lisossomos, nós vamos ver então os lisossomos. Os lisossomos são os principais responsáveis pela digestão intracelular, tanto a digestão heterofágica, que é a digestão de substâncias que vêm de fora da célula, substâncias externas, quanto a autofágica, que é quando a célula destrói, ela digere os próprios componentes, como por exemplo, mitocôndrias velhas, trechos do retículo endoplasmático que precisam ser renovados. Então, é a digestão das estruturas da própria célula, tá? É como se fosse uma reciclagem. Mas tá, na próxima aula eu vou fazer uma explicação mais detalhada sobre a digestão intracelular, tá?
Existem dois tipos de lisossomo. O primário, que é o lisossomo que não está participando de um processo de digestão, ele contém várias enzimas, enzimas que digerem vários tipos de substâncias, proteínas, lipídios, carboidratos, ok? E o lisossomo secundário, que já é o lisossomo que está participando da digestão. Então, aqui vocês veem, ó, rapidamente aqui, a formação de um fagossomo, né, com substância que veio do meio externo. Esse fagossomo, dentro da célula, vai se unir ao lisossomo, ou melhor, o lisossomo vai se aderir ao fagossomo, liberando aqui dentro as enzimas digestivas. Após a digestão, as substâncias que são importantes para a célula vão ser absorvidas e as que não são importantes vão ser eliminadas através do processo de exocitose, tá? Mas nós vamos falar melhor sobre a digestão celular na próxima aula. Um grande abraço e até lá!